Oi, riquezas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou um pouquinho sumida aqui do canal, né? Mas hoje eu vim falar de um assunto super importante para vocês e como vocês já viram aí no título, o Leonardo vai fazer uma cirurgia. Hoje é dia 11 de maio de 2022. Agora deve ser umas 9 horas da noite e amanhã ele vai operar. Por que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês? Porque eu, como mãe de primeira viagem, não tive muitas orientações pelo meio do caminho. Então, eu vim trazer isso aqui como forma de um relato pra você que é mãe, pra você que é tia, avó, que tem uma criança, sobre os seus cuidados, pra você ficar atento com seu filho, né? Com essa criança aí que depende de você. Tudo começou por volta de quando o Leonardo tinha 1 mês. Ele teve uma crise, que a gente não sabe se foi uma bronquiolite, os médicos disseram que foi um início, mas ou a pessoa tem ou não tem, então eu acredito que ele teve uma bronquiolite, só que não chegou ao estágio muito avançado, até porque eu identifiquei o cansaço dele logo nos primeiros dias e já corri com ele para o hospital. E nesse primeiro mês ele teve esse problema, e aí foi levado ao pronto-socorro. No pronto-socorro fizeram medicação, fizeram exames e tudo mais. E no dia seguinte eu já marquei um pediatra pra ele. No pediatra, ele falou assim que ele era um bebê chiador e que ele teria que fazer o uso de bombinha. Então o Leonardo, a partir daí, começou a usar a bombinha Flixotide de 12 em 12 horas. Até aí tudo bem, ele ficou super bem, não teve mais nenhuma crise, fazendo uso da bombinha certinho, como o médico havia dito. O Leonardo foi matriculado na creche, até porque o meu serviço poderia voltar do home office a qualquer momento, a gente não sabia como seria essa fase do Covid. E nesse estágio dele ir pra creche, ele tinha acho que uns 7 meses e meio por aí, ele começou a ficar muito doente. Nisso que ele ficou muito doente, a gente sempre levava ele no pronto-socorro, sempre levava no pronto-socorro. Aí ele fazia uso do Aerolim para aliviar o pulmão e fazia uso de antibiótico. E sempre, 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 sempre. Aquilo ali virou recorrente, o Leonardo chegou a ir pra escola durante 1 mês só. E de tanto doente que ele ficou, acabou que ele ficou só em casa. Com 8 meses, o Leonardo teve sua primeira internação. A gente tava levando ele no médico de tarde à noite, porque não passava, as crises dele não passavam, a febre não baixava, ele sempre vomitando, sempre com diarreia e muito cansado, sempre muito cansado mesmo. E nessa da gente leva no hospital, leva em outro e não tá adiantando e nada resolve, a gente resolveu levar ele pro Sabará. O Hospital Sabará é bem longe da minha casa, a gente mora no extremo leste e o Hospital Sabará fica no centro da cidade. Então, assim, quando a gente chegou lá no Sabará, a primeira vez, o Leonardo, ele tava praticamente desfalecido, de tão ruim que ele tava. E aí começaram a fazer exame daqui, exame dali, levaram ele pra UTI, logo de cara. E aquilo pra mim foi muito chocante, porque eu jamais imaginei passar por isso. Todo mundo falava que quando a criança entrava na escola, a criança ficava apenas gripada durante um certo período, alguns meses, e depois passava até criar imunidade. E com ele foi tudo muito diferente, né? Do que as outras mães que eu tinha contato relatavam dos seus filhos que também estavam em creches. E aí ele ficou internado durante acho que 7 ou 8 dias. E nós descobrimos que o Leonardo tinha um vírus. Um vírus não, na verdade ele tinha uns 5 vírus. Eu não vou saber o nome de todos, porque são nomes muito difíceis. Foi um exame pago, um exame que, inclusive, não foi a gente que pagou, né? Porque a gente não tinha dinheiro, um exame de mais de R$ 1.000. E foram detectados 5 vírus respiratórios. E nesses 5 vírus, um deles era o do coronavírus, porém não era da Covid-19, que o coronavírus ele tem vários aspectos. E um deles era esse coronavírus, e o médico falou assim pra mim, olha, como ele já é um bebê chiador, ele é bem mais propício a pegar doenças respiratórias. Então, assim, eu indico você a tirar ele da creche
e tentar manter ele em casa o máximo que você conseguir. E assim eu fiz, gente. O Leonardo não foi mais pra creche. Ele teve essa primeira internação com 8 meses. E ele sempre ficando em casa. Eu nunca deixei o Leonardo andar descalço, sempre agasalho. Nunca deixei pegar chuva, nunca deixei pegar muito vento. Ele sempre brincou, foi pro chão, tudo como uma criança normal. Porém, sempre com cuidado, porque ele tinha... Os médicos diziam que ele tinha essa propensão. E realmente, no ano de 2021 não foi fácil pra gente. Aquela internação era uma das que estariam por vir. O Leonardo sempre ficando doente. E, gente, o porquê de eu vir contar isso aqui pra vocês? Porque, assim, sempre que o Leonardo ficava doente, a gente levava ele pro hospital. O principal diagnóstico era a crise respiratória. Porém, ele também tinha várias otites, que nada mais, nada menos é do que uma dor de ouvido. Então, o médico sempre dizia, ele tá com crise respiratória, não sei o que, nananã. Aí ele falava assim, olha, o ouvidinho dele também tá bem vermelho, o ouvido dele tá inflamado. E aí ele tomava os antibióticos e ele ficava bem. Só que no mês seguinte, lá estávamos nós de novo. Pronto-socorro, 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 internação. Mais 7, 10 dias de UTI. E foi assim até o final do ano. Quando chegou dezembro, eu fiquei sabendo que na creche que ele tava tendo uma epidemia desse vírus, desses 5 vírus, e várias crianças tiveram internação por esse mesmo motivo. Só que em momento algum nós fomos notificados disso. Até porque se no primeiro momento, na primeira semana a gente ficar sabendo, olha, na creche tá tendo uma epidemia, a primeira coisa que eu faria, gente, era ter tirado meu filho de lá. Eu jamais iria deixar uma criança que já tem propensão, né, que já vinha de uma crise de quando tinha 1 mês de vida, ficar num ambiente que está contaminado. Eu fiz uma reclamação na prefeitura, claro, e vida que segue. Quando chegou dezembro, já tava tudo mais calmo e tava, vamos liberar do Covid, não vamos liberar, tava aquele vai e vem, e a minha família decidiu ir pro sítio da minha tia no ano novo. E, gente, assim, no Natal eu fiz aqui na minha casa, chamei só a minha família, teve pessoas que são da família, porém que não estavam dentre ali os convidados, que compareceram, tudo bem, tava tudo certo, não tinha ninguém assim de fora, a não ser eles. E no ano novo a gente resolveu ir pro sítio da minha tia. Quando chegamos lá no sítio também não tinha ninguém de fora, eram só pessoas do nosso convívio mesmo. 100% pessoas do nosso convívio, que estavam ali no nosso dia a dia direto, tendo contato direto com o Leonardo. Quando voltamos, nós passamos acho que 3, 4 dias no sítio, e tava muito frio. Quando voltou, tava todo mundo bem doente. O meu marido tava extremamente gripado. E ele muito, muito, muito gripado, aquela coisa, sabe? Tipo... E ele, nossa, com muita dor no corpo, tava. Eu falei assim, meu, você tem convênio, vai no médico. E ele, ai, nossa, sabe como é homem, né? Gosta de fazer aquele drama. E o pior aconteceu. O Leonardo ficou com os sintomas que meu marido estava. E até então eu pensava que era uma simples gripe, porque todo mundo voltou gripado. Tava todo mundo com os mesmos sintomas. Só que o do Leonardo não melhorou. No segundo dia ali daquela gripe, ele ficou muito mal, começou a vomitar sem fim, uma febre que não baixava. E era de 38 pra cima as febres, 39. Quando chegou no 39,9, eu falei pra ele, não abaixa mais e a gente vai ter que correr com ele pro hospital, e voltamos ao Sabará. Gente, quando chegou, eu tenho fotos, mas eu não vou postar porque é muito dolorido ver a forma que o meu filho ficou. Mas assim, ele não... Pra quem conhece o Leonardo, pra quem vê os vídeos que eu posto no Instagram, no TikTok, Leonardo é uma criança muito espoleta, é um menino muito sorridente. Todo mundo fala, o Leozinho vive sorrindo. E realmente, gente, o Leonardo, ele vive sorrindo. Ele sorri pra todo mundo, ele bate palma. E aí, quando a gente levou ele pro hospital, ele fez todos os exames de novo. E como estávamos, né, na pandemia, o Covid era sempre colhido. E o Covid dele deu positivo.
Só que assim, gente, nessa vez de janeiro, a gente ficou 5 dias internado com ele. Nesses 5 dias que nós passamos da internação, ele veio pra casa e por conta da alta demanda do Covid, a gente só ficou sabendo depois. Acho que uns 2, 3 dias depois que ele estava com o vírus da Covid. E aí voltamos com ele pro hospital, porque ele teve uma piora. E aí ele voltou, ficou internado de novo, mas acho que 3 dias. E aí voltamos pra casa e aí descobrimos que toda a família estava contaminada. Toda a família estava com o Covid. E aí a gente começou a perceber algumas coisas, porque assim, o Leonardo sempre foi uma criança muito ativa. E por isso que eu falo que os pais têm que prestar muita atenção e conhecer bem os seus filhos. Por quê? O Leonardo, tudo que a gente falava, ele tentava balbuciar. Tudo que a gente cantava, ele interagia muito. E de uns tempos pra cá, ele começou a não interagir mais. Ele diminuiu muito a frequência dele de balbuciar, de tentar falar. E como ele já tinha completado 1 ano, eu achei estranho. Porque assim, querendo ou não, a gente acaba comparando uma criança com a outra. E o Leonardo não balbuciava mais. A gente chamava, e quando a gente aumentava a tonalidade da voz, ele respondia. E aí, o que aconteceu? Eu falei pro meu marido assim, eu falei assim, olha, o Danilo não vai ter jeito, vamos levar ele no otorrino, porque não é possível, o Leonardo tá surdo. Aí ele pegou e falou assim, não, você tá louco, tudo, você acha que o menino tá surdo? Eu falei assim, não, mas não é possível. Aí ele falou assim, não, vamos marcar. Minha mãe conhece uma doutora, né, na verdade o pai dela, que é muito bom, muito bom mesmo. E ela falou pra mim, olha, marca uma consulta com ele. Aí eu liguei no consultório e ele falou assim, olha, ele não atende criança, quem atende é a filha dele. Eu falei assim, não tem problema, pode marcar. Cheguei no consultório da doutora Renata e ela pediu pra eu fazer um exame no ouvido do Leonardo, porque ao ver o ouvido dele, ela já presenciou que aquele ouvido estava um pouquinho inflamado. Ela falou assim, olha, então vai passar ali com a fono, ela vai fazer um exame pra gente só bater o martelo em cima do que eu acho que é. Falei, tudo bem, isso tudo em janeiro, tá, gente? Logo depois que ele saiu da internação, acho que uns 10 dias depois, eu só esperei passar os dias de incubação, né? Dos 14 dias que ele tinha que ficar em quarentena, e já levei ele na otorrino. Aí ele fez o exame com a fono, já voltei com ela na mesma hora, e aí ela pegou e falou assim, olha, Marcele, realmente era o que eu tava desconfiando, o Leonardo, ele tá com líquido atrás do tímpano, e isso é decorrente das otites que ele vem tendo. Aí eu falei assim, nossa, mas ele sempre toma antibiótico. Ela falou assim, mas o antibiótico não faz efeito assim. Isso chama otite recorrente. E em criança isso não é bom. Ela pegou e falou assim, porque acontece o que você conseguiu pegar no feeling com o seu filho. Ela pegou e falou assim, que a criança, ela termina, ela não balbucia tanto quanto antes, e ela fica como se ela estivesse numa serra com os 2 ouvidos tampados. Ela falou assim, às vezes só em um, às vezes só em outro. Ela falou assim, mas no caso do Leonardo são os 2. E aí a gente ficou naquela preocupação. Ela falou assim, olha, mas isso, muitas coisas podem acontecer. Ela falou assim, pode ser que ele não esteja balbuciando por conta de telas, pode ser por conta da chupeta, que o líquido não tá descendo, né, por conta da sucção da chupeta. E eu peguei e falei assim, bom, e o que a gente vai fazer? Ela falou assim, olha, eu dou 2 meses pra vocês tirarem a chupeta, diminuírem as telas e ver como é que ele fica. E aí vocês retornam, a gente repete o exame. Falei, tudo bem? Voltamos com ele pra casa. A pior coisa, gente, é você tentar tirar a chupeta de uma criança, porque é muito difícil. E a gente não conseguiu 100% retirar a chupeta. O Leonardo chupa a chupeta sim, né? Porém, o máximo que a gente conseguiu, a gente retirou. As telas, naqueles 2 meses, foram cortadas assim drasticamente. Todo mundo falava, ai, mas ele gosta tanto do desenho do Charlie. Aí eu falei assim, gente, só que infelizmente ele precisa ficar sem esse desenho pra gente ver se resolve o problema dele. E não resolveu. Durante os 2 meses que a gente fez tudo certinho, conforme ela mandou, não dá mamar deitado, nada. A gente fez tudo, seguiu a risca, assim, tipo, muito a risca. E não resolveu. Aí ela pegou e falou assim pra mim, olha, então vamos passar os exames, porque o caso dele vai ser cirúrgico.
Ela explicou como vai ser a cirurgia. Ela falou assim, então você vai fazer esse exame daqui só um mês, e aí você vai me trazer os resultados, dependendo dos resultados, aí a gente conversa sobre a cirurgia. Eu falei assim, bom, tudo bem. Passou um mês, a gente também seguiu à risca tudo que a gente já estava fazendo nos outros 2 meses. Fizemos todos os exames, passamos com o cardiologista, tudo, gente, tudo. E voltamos com ela. Quando voltamos com ela, realmente o líquido não tinha se mexido, sabe? De um ouvido ele até diminuiu um pouco, mas foi, tipo, muito pouco mesmo. E durante esses 3 meses ele não teve nenhuma otite. Então, significa que aquele líquido ele já está parado ali há um tempo e aquilo não vai mudar, a não ser que seja no caso cirúrgico, que é o que ele vai fazer amanhã. Aí ela explicou que ela faz um furinho no tímpano e coloca como se fosse a pontinha da caneta, que é um caninho, dentro do tímpano, aonde tá aquele líquido. Primeiro ela vai drenar todo aquele líquido, ela vai furar, vai drenar todo aquele líquido, vai colocar essa pontinha de caneta, porque isso vai fazer o trabalho que o organismo dele não tá fazendo, que é quando subir esse líquido, que todo mundo tem, ele sobe e a gente desce ele, ou por saliva ou pelo nariz. Só que o dele tá sempre parado. Então, esse caninho vai fazer esse trabalho, de soltar esse líquido de trás do tímpano. Esse caninho vai ficar dentro do ouvido dele, pelo período de 3 meses a 1 ano, e ele sai sozinho. O risco dessa cirurgia é dele não cair. Se ele não cair, ele tem que ser submetido a uma outra cirurgia. E nessa outra cirurgia, que também é simples, que é só furar para retirar, o que pode acontecer é esse tímpano não fechar. Então, é uma cirurgia que encadeia para outra cirurgia que pode ter um outro risco. Só, gente, é uma cirurgia muito simples. Ela pediu um raio-x do nariz dele, da parte bem interna, e viu que ele tá com uma adenoide bem inchada, bem grandinha, né, pra idade dele. O que causa que ele ficar com esse nariz entupido e direto. E aí ela falou pra mim, olha, a gente também vai fazer a dissecação dessa adenoide. A gente vai sugar toda ela, secar pra ele ter uma respiração normal. Aí eu peguei e falei assim, bom, ok, né, já que é isso. Só que assim, o porquê que eu vim falar tudo isso aqui pra vocês? É muito ruim você ter uma criança doente dentro de casa. Quando a gente planeja ou quando a gente tem um filho assim de surpresa, o que a gente mais pede é para que essa criança venha com saúde. Durante a gestação do Léo, foi uma gestação tranquila. Assim, eu tive problemas, Marcele, tive problemas com o exterior, coisas que fogem do meu controle, mas ele sempre muito saudável. Leonardo nasceu de 8 meses. E aí já foi aquela preocupação. Leonardo teve problema com o aleitamento materno. Ele teve que passar para fórmula. Por conta dessa quantidade de antibióticos que o Leonardo tomou durante todo esse período que ele ficou doente dos 8 meses para frente, ele adquiriu uma intolerância à lactose. E foi uma fase bem difícil, porque tava já na introdução alimentar, as pessoas querem dar as coisas para ele experimentar, e aí a gente queria fazer um purezinho, não podia colocar um leite, nada que tivesse ali aquela lactose. Graças a Deus, ele fez o desmame da lactose e conseguiu já com 1 ano. Então, assim, gente, ele ficou muito doente, ele teve várias internações, ele colheu sangue desde a primeira semana de vida dele. A gente levava eles nos laboratórios, um bracinho dessa finura, gente. Dessa finura, o Leonardo tirava sangue. E aquilo ali sempre cortou o coração e rasgava a alma. Porque as pessoas imaginam, gente, que a gente leva a criança num pronto-socorro, ou num médico, ou pra tirar um sangue, porque a gente quer ficar em casa, né? Porque a gente quer ficar ali grudadinho. Não é, gente. Ninguém, eu acho que ninguém em sã, plena consciência, submeteria o filho a procedimento de tirar sangue ou raio-x frequente, porque a radiação é mal também, faz mal à saúde. Ninguém submeteria o filho a tomar antibiótico direto, porque faz muito mal pro rim, pro fígado e para tudo mais, pros dentes. Ninguém submete um filho a uma cirurgia, que toda cirurgia tem risco, gente.
toda cirurgia tem risco. Só simplesmente porque quer. Não, ele ficou doente. Foi uma coisa real, uma coisa que aconteceu. Não foi uma coisa que a gente planejou, porque a gente planejava que o Leonardo tivesse muita saúde, sabe? Tipo, esbanjasse, jorrasse saúde. E infelizmente não é assim. Mesmo doente, o Leonardo sorri, mesmo doente, o Leonardo corre. Era pra ele ter operado no dia 5 de maio, quando foi no dia, acho que 2 ou no dia 1º, no dia 30 de abril. Ele teve uma crise de broncopneumonia, uma coisa assim. É tanta coisa que minha cabeça tá um bug. Ele teve uma crise de broncopneumonia, se eu não me engano. E ele passou o dia inteiro bem, foi numa quinta-feira. Ele passou o dia inteiro bem. Quando deu umas 3 horas da tarde, o Leonardo tava com muita dificuldade pra respirar. Eu corri, peguei a bombinha, fiz os puff nele, e mesmo assim ele puxava aquele ar. E aí eu levantei a blusinha dele, eu vi que a barriguinha dele tava entrando muito pra dentro, corri com ele pro pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, a médica falou assim, vamos internar, porque o Leonardo tá com uma crise de broncopneumonia, e isso, a gente tá fazendo a medicação aqui no pronto-socorro e não tá resolvendo. Então ele ficou mais 3 ou 4, acho que ele ficou quinta, sexta, sábado, teve alta no domingo de manhã. Então ele ficou 3 dias e um pouquinho ali internado. E, gente, tudo isso dói demais, porque você vê ali o seu filho com acesso, e criança tira o acesso, toda hora ele puxava, porque dói. Aí quando vinha limpar o acesso, que elas colocam o soro ali direto na veia, aquilo arde, aquilo queima. Eu já fiquei internada, eu sei como é que é. Então, assim, é muito difícil. Eu vim aqui contar isso pra vocês porque prestem atenção no filho de vocês. Cada sinal que a criança der é diferente. Leva no médico, leva no especialista. Se eu soubesse, eu tivesse tido a informação antes de prestar atenção nos outros diagnósticos, porque eu prestei sempre atenção no diagnóstico respiratório, que era o pior, assim, né? Ao meu ver, ao meu entendimento como leiga. E na verdade, não. Na verdade, além daquilo, eu deveria ter prestado atenção também nas dores de ouvido que ele sempre tinha, que sempre estava ali em todas as internações, todas as consultas. Eu deixei passar. Eu deixei passar, gente, não porque eu sou uma péssima mãe, mas porque é tanta coisa que acontece no nosso dia a dia, que assim, a gente trabalha, a gente tem casa pra limpar, a gente tem comida pra fazer, roupa pra lavar, filho pra cuidar, a gente tem a nossa saúde, a nossa sanidade mental também pra cuidar. E é muita coisa e alguma coisa vai passar. Infelizmente, eu deixei passar as dores de ouvido dele, porque se eu tivesse levado ele no especialista lá atrás, hoje talvez ele não estaria fazendo essa cirurgia. É uma cirurgia frequente, muitas crianças fazem, porém fazem com mais idade. Porque depois de uma certa idade começa a ficar com mais gripe, começa a ficar mais doente, aí começa a ter mais dores. E aí fala, né? A criança consegue falar, olha, mas meu ouvido tá doendo. Aí a mãe vai e leva no otorrino. A otorrino fala, olha, realmente vai ter que fazer a cirurgia. Ponto. Uma criança que não fala, você tem que perceber os sinais. Graças a Deus eu percebi agora, porque isso afeta sim o desenvolvimento, a fala, afeta muito, né? Então toda mãe quer que seu filho tenha o máximo desenvolvimento possível. E amanhã ele opera, a gente tem que sair daqui 4 horas da manhã para estar no hospital às 5. A cirurgia está prevista para 7h30 da manhã. Eu vou tentar gravar alguma coisa, não sei se eu consigo, porque o meu coração já tá aflito desde agora. E é isso, gente. Prestem atenção nas crianças de vocês. Se eu conseguir gravar alguma coisa, eu coloco aqui. Mas provavelmente quando a gente chegar em casa eu mostro ele como ele vai estar, se ele vai estar bem, tipo, porque ela falou que ele vai sair de lá ouvindo 100%, a gente muito nítido. E é o que eu peço muito a Deus para que aconteça. E falou que ele já vai estar correndo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Então, se isso tiver acontecido, eu venho aqui mostrar pra vocês que realmente não foi nada perigoso, mas é uma coisa que mexe, sim, na gente como mãe, como pessoa, como ser humano. Pra quem tem coração, consegue entender a dor de uma mãe que vai passar por um momento desse. Então é isso. Até amanhã. Bom dia, riquezas. Hoje já é dia 12, agora são 4h10 da manhã. Eu já tomei banho, me arrumei. O Danilo também já tomou banho, ele foi buscar o carro.
O Léo tá aqui dormindo, ó. E eu, como mãe, já tô chorando, né? Olha, gente. Só peço que Deus me devolva meu menino da mesma forma que ele entrar, cheio de saúde. Bora lá que eu mostro pra vocês como vai ser o dia de hoje. Acabamos de chegar, 5h15 da manhã. Bem frio, bem frio. Bora lá. Bom, galera, acabamos de subir aqui pro quarto e eu vou fazer um tour pra vocês verem como que é. Então, bora. Ó, aqui é a porta de entrada. Quando a gente entra, a gente tem essa visão aqui desse quarto. Aqui é o banheiro. Ó, bem simplesinho. Cadê a luz? Ó, secador, espelho, um box. Primeiras toques eu vejo que tem box, viu, gente? A maioria é tudo aquelas cortininhas de plástico. Aí saindo aqui, tem uma mesinha pra criança, né? Porque aqui é um quarto infantil. Aí tem outro espelho com uma pia. Aí aqui vem o berço. Aqui é um quarto apartamento, tá, gente? Então aqui tem o berço, a parte da criança. E essa cama aqui é pro acompanhante. Aí tem um frigobar. Aqui tem um armário. Tem coberta, outro travesseiro. Os cofres, pra quem tem dinheiro, né? Como a gente não tem dinheiro. Aí aqui é a parte do acompanhante, ó. Tem uma cama, cobertinha do Léo. Tem uma TV. Mais uma mesinha. Ali o senhor Danilo com o senhor Leonardo. E aqui a parte... Todas as paredes tem esse negocinho pra identificação do paciente, ó. Tem o número do leito, ele tá aqui no 109. Aí tem coisinha aqui pra fazer inalação, essas coisas, caso a criança queira ficar sentada. Ou tem ali também, ó. O cara falou que essa mesa, desculpa, que essa cama aqui é pra acompanhante, mas eu acho que é pra se a criança for maior, né? Deixa eu abrir o frigobar pra vocês verem, mas não tem nada. Ó, tá vazio. E é isso. Esse é o quartinho do Leonardo para o dia de hoje. Agora são 6h05 da manhã. Nós estamos aqui há 1h, né? Chegamos aqui, era 5h15, estamos lá então 50 minutos, 55 por aí. E vamos aguardar a enfermagem vir, fazer todo o procedimento com o Léo, aferir febre, pressão. Aí eles pedem pra colocar a roupinha, né? Ele já está em jejum absoluto, inclusive água. Ontem a última refeição dele foi 10h30. E vamos ver, né? Quando eles estiverem preparando ele estiver prontinho com a roupinha, eu mostro de novo pra vocês. Até daqui a pouco. Olha! Quem já tá pronto! A Laís Maria, gente! Ei, filho! Oi, vamos cantar Dona Aranha? A Dona Aranha subiu pela parede. Não é pra arrancar pulseira, meu amor. Canta. Veio a chuva forte e a derrubou. Tibum! Já passou a chuva, o sol já vem saindo e a Dona Aranha continua subindo. Êêêê! Fala, até daqui a pouco, pessoal. Gente, acabaram de pedir pra eu subir pro segundo andar pra buscar o Leonardo.
Vamos lá ver como ele está. Aqui é a porta do centro cirúrgico. Ali, você entra ali naquela salinha, aí você escreve o bilhetinho lá, aí para quiser. Olá, Fubu. Oi, amor. Ixi, Maria, amor. Graças a Deus. Eita. Eita. Graças a Deus, chegou. Fala, ai, mãe. Ai, mamãe. Ixi, Maria, amor da mãe. Oi, galera, voltamos e já estamos em casa, graças a Deus, correu tudo bem. Leonardo tá um pouco enjoadinho, né, porque ele fez os tímpanos, o lado direito tava com bastante líquido atrás do tímpano, o lado esquerdo não tava tanto, mas tinha uma quantidade bem considerável. Agora ele já ouve perfeitamente, a médica disse que é instantânea, é tirar o líquido, colocar a válvula, que tá tudo certo, tudo resolvido. Tirou a adenoide, o nariz tá sangrando um pouquinho, né? Mas como tá o tempo frio, ele precisa ficar mais agasalhado. Então, todo esse calorzinho faz que sangre um pouco mais. E criança não para quieta, né? Não pode ficar pulando, nada disso. E ele pula toda hora. Mas, graças a Deus, tirando isso, foi tudo bem. A cirurgia começou... Ele subiu pro centro cirúrgico 7h42 da manhã. E a doutora desceu pro quarto pra avisar que já tinha terminado, eram 8h46. Então foi 1 hora cravada no relógio. Graças a Deus, o Senhor abençoou as mãos dela pra que fosse tudo às mil maravilhas. Ele desceu pro quarto, já era 1 hora, amor? 1 hora da tarde, mais ou menos, 12h30, 1 hora. De tão sonolento que ele ficou, mas por conta de cansaço também, porque ele não vinha dormindo direito e tudo mais. Acordou de madrugada também, ele não dormiu o caminho inteiro, ficou observando tudo. E provavelmente já vai estar tudo certo. Ela pediu pra ele tomar antibiótico por 7 dias. Um corticoide por 3 dias e ele já tem retorno na próxima sexta-feira. Que aí ela já vai liberar os banhos mais quentinhos, comidas quentes, porque durante esses 7 dias ele não pode comer nada quente, é tudo de frio pra gelado, por conta dos cortes, pra evitar sangramento. E ele tem que comer tudo líquido por 3 dias. E aí depois ele pode comer a comidinha normal. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui nesse vídeo, por prestarem atenção. E mais uma vez eu reforço, prestem atenção nos filhos de vocês,
na criança que vocês têm sobre o seu cuidado, porque saúde é muito importante e a saúde vem sempre em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!